O Agadougou quarta-feira seria um dia normal, mas não. O capitão Carlos Mendoza desceu do jato militar brasileiro. Suas botas militares ecoavam com autoridade pelos corredores de mármore, enquanto seguranças burkinenses o escoltavam até a sala de reuniões. Ibrahim Traoré o aguardava sentado atrás de uma mesa simples, vestindo seu uniforme militar impecável, os olhos fixos nos documentos à sua frente. Mendoza não esperou o convite para se sentar, jogando uma pasta sobre a mesa com estrondo calculado. Presidente Traoré, venho em nome do governo brasileiro com uma proposta que não pode ser recusada, disse com tom ameaçador. Traoré ergueu os olhos lentamente, seu rosto jovem contrastando com a firmeza do olhar. Capitão, em Burkina Faso recebemos visitantes com respeito, mas não toleramos intimidação. O brasileiro sorriu de forma condescendente, abrindo a pasta e espalhando fotos aéreas das minas de ouro e depósitos de manganês pelo território burkinense. Suas reservas minerais são impressionantes, presidente. O Brasil está disposto a oferecer proteção militar em troca de direitos de exploração. Traoré permaneceu imóvel, mas seus punhos se fecharam imperceptivelmente sobre a mesa. A tensão na sala crescia, enquanto Mendoza puxava um documento oficial com o brasão brasileiro. Temos autorização para instalar 3 bases militares em pontos estratégicos do seu território. Em contrapartida, o Brasil garantirá a estabilidade política e econômica. Traoré se levantou lentamente, caminhando até a janela que dava vista para as ruas de Ouagadougou, onde crianças brincavam apesar da pobreza visível. Capitão Mendoza, meu povo lutou contra a colonização francesa por décadas. Não vamos aceitar uma nova forma de dominação, mesmo que venha do sul. O brasileiro bateu o punho na mesa, fazendo os papéis saltarem. Presidente, o senhor não entende a gravidade da situação. Sem nossa proteção, grupos extremistas podem tomar o poder. O Brasil tem influência suficiente para aplicar sanções econômicas devastadoras. Traoré se virou, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. Suas ameaças não me intimidam. Burkina Faso já sobreviveu a coisas piores. Mendoza riu sarcasticamente, pegando seu telefone. Vou ligar para Brasília agora mesmo. Em 48 horas, vocês sentirão o peso das consequências. Traoré observou o brasileiro discar, notando como seus dedos tremiam ligeiramente, um sinal de nervosismo que contrastava com sua postura arrogante. Os dias seguintes trouxeram uma dança complexa de diplomacia e resistência. Traoré convocou seu conselho militar, reunindo-se com generais leais que haviam participado do golpe que o levou ao poder. General Ouedraogo, veterano de várias campanhas, bateu o punho na mesa de reuniões. Presidente, esses brasileiros pensam que somos uma antiga colônia francesa pronta para ser explorada novamente. Traoré estudava mapas detalhados das reservas minerais, calculando mentalmente o valor estratégico de cada depósito. General, nossa independência custou sangue. Não vamos entregá-la por ameaças vazias. Enquanto isso, Mendoza estabelecera um posto de comando temporário no hotel mais luxuoso de Ouagadougou, coordenando com Brasília através de comunicações criptografadas. Suas ligações eram frequentes e tensas, revelando pressões superiores que não havia mencionado a Traoré. Em uma conversa interceptada pelos serviços de inteligência burkinenses, Mendoza gritava ao telefone: Coronel, eu preciso dessas bases instaladas. O contrato com a empresa mineradora vale bilhões. A revelação de que interesses privados moviam a operação mudou completamente a percepção de Traoré sobre as verdadeiras motivações brasileiras. Durante uma reunião secreta com líderes comunitários, descobriu que representantes da mesma empresa mineradora haviam tentado subornar chefes tribais locais meses antes de sua chegada ao poder. As subtramas se entrelaçavam como fios de uma tapeçaria complexa. Aminata, conselheira diplomática de Traoré e filha de um ex-ministro, descobriu conexões financeiras suspeitas entre a empresa mineradora brasileira e políticos corruptos do antigo regime. Presidente, eles não querem apenas nossas minas. Querem restaurar a antiga rede de corrupção que drenava nossos recursos, relatou durante uma reunião noturna. Simultaneamente, Kwame, jovem ativista e líder estudantil, organizava protestos nas universidades,
mobilizando a população contra a presença militar estrangeira. Suas manifestações cresciam diariamente, criando pressão popular que fortalecia a posição de Traoré. Mendoza tentava controlar os danos, oferecendo propinas a jornalistas locais para publicarem matérias favoráveis à presença brasileira. Porém, sua estratégia fracassava porque subestimara o orgulho nacional burkinense e a lealdade ao jovem presidente. Em paralelo, agentes de inteligência franceses observavam a situação com interesse, vendo uma oportunidade de recuperar influência perdida na região. Pierre Dubois, veterano espião francês, aproximou-se discretamente de Traoré, oferecendo informações sobre as operações brasileiras em troca de futuros acordos comerciais preferenciais. O ponto de virada chegou quando Traoré descobriu que Mendoza não representava oficialmente o governo brasileiro, mas sim um consórcio de empresas privadas usando uniformes e credenciais falsificadas. A revelação veio através de uma ligação interceptada, onde Mendoza discutia com seus superiores sobre a necessidade de acelerar o cronograma antes que Brasília descubra nossa operação não autorizada. Traoré convocou uma coletiva de imprensa urgente, reunindo jornalistas internacionais no Palácio Presidencial. O povo burkinense foi enganado por criminosos usando a bandeira brasileira para encobrir seus crimes, declarou, apresentando evidências das comunicações interceptadas. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, causando escândalo internacional. O verdadeiro governo brasileiro, pego de surpresa, emitiu um comunicado oficial negando qualquer envolvimento na operação e prometendo investigar o uso indevido de símbolos nacionais. Mendoza, percebendo que sua farsa havia sido descoberta, tentou fugir do país durante a madrugada, mas foi detido no aeroporto por forças especiais burkinenses. Seus documentos falsos e equipamentos de comunicação foram confiscados, revelando uma rede ainda maior de corrupção que se estendia por vários países africanos. As consequências da revelação foram imediatas e devastadoras para os conspiradores. A empresa mineradora brasileira viu suas ações despencarem na bolsa quando a notícia do escândalo se espalhou pelos mercados internacionais. Investidores fugiram em massa, temendo associação com práticas de corrupção e falsificação de documentos governamentais. Mendoza, agora preso em uma cela de segurança máxima em Ouagadougou, enfrentava acusações de espionagem, falsificação de documentos oficiais e tentativa de subversão. Seus antigos aliados o abandonaram, negando qualquer conhecimento de suas atividades não autorizadas. Pierre Dubois, o espião francês, também foi exposto quando documentos encontrados no quarto de hotel de Mendoza revelaram seus planos de manipular a situação para benefício da França. O escândalo forçou o recall de vários diplomatas europeus da região. Traoré usou o momento para fortalecer sua posição interna, demonstrando ao povo burkinense que sua liderança era capaz de proteger a soberania nacional contra ameaças externas sofisticadas. General Ouedraogo comandou uma operação para expulsar todos os elementos suspeitos do território nacional, incluindo representantes de empresas que haviam tentado negociar acordos com o falso enviado brasileiro. A superação de Traoré diante da crise revelou qualidades de liderança que surpreenderam até seus aliados mais próximos. Em vez de simplesmente expor os criminosos, ele transformou o incidente em uma oportunidade de reforma estrutural. Criou uma nova agência de inteligência nacional especializada em detectar operações de influência estrangeira, nomeando a Minata como sua diretora. Burkina Faso não será mais vulnerável a este tipo de manipulação, declarou durante a cerimônia de posse da nova agência. Estabeleceu também um fundo soberano alimentado pelos recursos minerais do país, garantindo que os lucros da exploração beneficiassem diretamente a população através de programas de educação e saúde. Kwame, o jovem ativista, foi convidado a liderar um conselho juvenil que assessoraria o governo em questões de transparência e anticorrupção. A transformação pessoal de Traoré era evidente. De um jovem militar que havia tomado o poder por necessidade, evoluíra para um estadista capaz de navegar por complexas conspiracias internacionais. Suas decisões passaram a ser mais consultivas, envolvendo representantes de diferentes segmentos da sociedade burkinense.
O presidente, que antes dependia principalmente de apoio militar, agora construía uma legitimidade, baseada em resultados concretos e transparência administrativa. A preparação para o clímax final envolveu uma delicada operação de contra-espionagem que revelaria ramificações ainda mais profundas da conspiração. Traoré descobriu que Mendoza era apenas um peão em um esquema maior, envolvendo várias multinacionais que competiam pelo controle dos recursos africanos. Documentos encontrados em cofres bancários suíços, acessados através de cooperação internacional, mostravam transferências milionárias destinadas a desestabilizar governos africanos que resistissem à exploração estrangeira. A investigação revelou que o próprio golpe que trouxe Traoré ao poder havia sido parcialmente financiado por essas empresas, que esperavam encontrar nele um líder mais maleável que seu antecessor. A ironia era amarga. Eles haviam ajudado a criar o líder que agora os derrotava. General Ouedraogo coordenava uma operação secreta para prender células dormentes da organização criminosa em território burkinense, enquanto Aminata trabalhava com Interpol para rastrear contas bancárias suspeitas. A tensão crescia à medida que evidências apontavam para uma reunião secreta, marcada para acontecer em Ouagadougou, onde representantes de várias empresas discutiriam uma nova estratégia para remover Traoré do poder. O clímax explodiu durante uma cerimônia oficial de independência, quando atiradores tentaram assassinar Traoré no palanque presidencial. As balas zuniam pelo ar enquanto seguranças se jogavam sobre o presidente, mas ele se manteve de pé, gritando para a multidão não entrar em pânico. Kwame, que estava na primeira fileira, foi atingido no ombro ao tentar proteger uma criança que havia fugido dos pais. General Ouedraogo comandou uma operação relâmpago que capturou os atiradores em menos de 10 minutos, descobrindo equipamentos de comunicação que os conectavam diretamente aos conspiradores internacionais. A revelação final foi devastadora. O verdadeiro mandante do atentado era o antigo presidente deposto, Paul-Henri Damiba, trabalhando desde o exílio para recuperar o poder com apoio das multinacionais. Traoré, ainda sangrando de um ferimento superficial no braço, tomou o microfone e declarou à multidão reunida: "Tentaram nos silenciar, mas Burkina Faso não se curva diante de criminosos." A ovação ensurdecedora da população selou sua vitória moral sobre os conspiradores. A conclusão trouxe justiça rápida e exemplar. Mendoza foi julgado e condenado a 20 anos de prisão por crimes contra a segurança nacional, tornando-se um exemplo para outros aventureiros que tentassem manipular países africanos. As empresas multinacionais envolvidas enfrentaram sanções internacionais coordenadas que custaram bilhões em prejuízos e destruíram suas reputações no mercado global. Paul-Henri Damiba foi extraditado e julgado por traição, recebendo prisão perpétua. Mais importante que as punições foi a transformação estrutural que Traoré implementou. Burkina Faso se tornou um modelo de resistência à exploração neocolonial, inspirando outros países africanos a adotarem medidas similares de proteção à soberania. Kwame se recuperou completamente de seus ferimentos e foi eleito para o Parlamento Nacional, representando a nova geração de líderes burkinenses. Aminata recebeu reconhecimento internacional por seu trabalho de inteligência, sendo convidada para assessorar outros países em operações anticorrupção. O epílogo revelou a reviravolta mais surpreendente de todas. 3 anos depois dos eventos, documentos desclassificados revelaram que Traoré havia descoberto a conspiração contra ele meses antes da chegada de Mendoza. Sua aparente surpresa e reações durante todo o processo haviam sido uma performance cuidadosa para permitir que os criminosos se expusessem completamente. Ele usara cada confronto como oportunidade de coletar evidências, transformando cada ameaça em uma armadilha para seus inimigos. A revelação de sua estratégia brilhante consolidou sua reputação como um dos líderes mais astutos de sua geração. Burkina Faso prosperava sob sua liderança, com taxas de crescimento que superavam as previsões mais otimistas, enquanto mantinha sua independência e dignidade nacional intactas.